Ouve aí, vem comigo então. 93. Tem marido que não respeita a mulher, que não respeita, mas não respeita, mas não respeita mesmo. Tem marido que trata a mulher como uma escrava. Ainda canta lerê, 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 lerê. Você não sabe o que é isso, é porque você é muito jovem, mas o pessoal mais antigo aí sabe o que eu tô falando. Pelo amor de Deus, tem marido que bate na mulher, tem marido que agride a mulher fisicamente e alguns acreditam que estão certos. Há pessoas que acreditam, inclusive, que se a mulher tá apanhando é porque tem motivo para apanhar, minha gente. Mas num país que tem a Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela quando foi promulgada, ela era resultado de uma série de atentados que as mulheres sofrem dentro de casa. E não sofrem de hoje não, minha gente. Tem muito tempo, pelo amor de Deus. Mas o que é interessante é o seguinte, antes da lei, ela já existia. Aí nasceu a lei. A lei foi publicada. A lei entrou em vigor. E depois disso, diminuiu? Pode ter diminuído alguma coisa ou outra, mas ainda hoje muitos homens continuam trazendo sobre a mulher um peso impressionante e uma violência absolutamente incrível. Quantos homens chegam pra mulher, podem não bater. Ah, não bate não, ele não levanta a mão não. Ele só conversa com ela. Ele diz pra ela assim, ó, você é gorda. Você é feia, você não vale nada. E tem alguns que chegam pra mulher e dizem assim, você é burra demais. Como é que se sente uma mulher ouvindo coisas como essa, hein? Como é que sentiria um homem? Você tá gordo demais, mas também tem homem também que não ajuda, né? Você tá feio, você é burro. Ninguém gostaria de ouvir isso, minha gente. Pelo amor de Deus, homem ou mulher não é uma questão de gênero. Nenhum de nós, homem ou mulher, gostaríamos de ouvir qualquer coisa nessa linha. Por quê? Porque não é assim que deve ser. Não é dessa forma que deve ser. E o pior é que quando você vai ver, você vai construir, vai procurar, vai dialogar, você descobre que tem muita gente que faz isso e ainda se diz evangélico. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Então quer dizer que a pessoa, lá um indivíduo, cara de pau, sem vergonha, ele chega, faz tudo isso e ainda diz que é crente. Olha, a Bíblia vai nos ensinar que pelos frutos os conhecereis. Mas eu quero dizer a vocês, tem muita gente manchando o evangelho. Gente que tem sido vergonha para o evangelho em razão das suas atitudes. A mulher denuncia, o cara vai lá, aparece lá, não, eu sou da igreja, tal. É uma vergonha na delegacia. Por quê? Porque os seus atos estão envergonhando. A pessoa tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade, eu fui criado assim, eu reajo dessa forma, é um problema. Se é um problema, vamos tratar, não é verdade? O que é? Uma doença? O que é? Tem algum distúrbio emocional? Vamos tratar, não vamos? Não é assim que faz? Nós vamos conversar sobre esse assunto, minha gente. É agora, hein? No Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta, dia 4 de março de 2015.
Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Com a gente no programa de hoje, o pastor Eduardo Gonçalves. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: ele me bate, ele me humilha e fala as coisas mais terríveis que uma mulher pode ouvir, como parte desse meio encaminhado por essa nossa querida ouvinte, que ainda diz: nós temos uma filha pequena. Ele já chegou a me agredir enquanto ele estava no meu colo. Eu tenho vergonha dos meus vizinhos e me sinto a pior mulher do mundo. O que fazer diante de um marido agressor que destrói a autoestima da esposa? E quando esse marido é supostamente convertido, hein? E depois de tudo que faz, age como se nada tivesse acontecido. Se continuar me submetendo a essa situação, corro o risco de criar uma filha desequilibrada emocionalmente? O seu destaque, pastor Eduardo, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas aqui da mesa, toda essa audiência tão maravilhosa da 93 nessa bela manhã de quarta-feira. A gente fica muito estarrecido, né? Bem chocado diante disso, mas logo que esse choque passa, a gente chega à conclusão de que, na verdade, isso aqui é um e-mail de uma pessoa, mas são milhares, né? Os casos são muitos, né? E eu tenho certeza que, dentre muitas coisas aqui, esse debate vai se prestar serviços favoráveis nessa manhã. Um deles vai ser trazer elucidação para essa questão, trazer libertação, trazer direção, porque tem muitas mulheres que estão em situações como essa, que estão sem rumo, sem uma direção, perdidas, acuadas, e eu creio que através da palavra de Deus e até através de alguma orientação civil, talvez, a gente vai poder ajudar pessoas que estão nessa situação tão difícil. Pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o querido sobre esse destaque inicial? Bom dia, meus irmãos, bom dia, pessoal da mesa, você de casa ou onde quer que esteja aí nos ouvindo. Olha, assim, cada vez que a gente lê um tema, um assunto que é debatido aqui, a gente tem a impressão que já viu de tudo, que já ouviu de todos os casos, mas quando a gente lê uma história dessa, eu confesso a vocês, já mesmo tendo a experiência de ter participado de vários programas, o sentimento que eu estou aqui agora é um sentimento de perplexidade. É uma mistura de perplexidade, de indignação, quase que de incredulidade, de pensar como nos dias de hoje esse tipo de coisa pode acontecer nos lares, com a lei que já está aí à disposição, já foi falado a respeito disso. Como é que isso pode acontecer em lares de pessoas que se dizem evangélicas, né? O que é pior de tudo. Então, baseado nos relatos que nós temos aqui, trata-se de uma pessoa que um indivíduo desprovido de caráter, desprovido de qualquer sentimento que possa justificar a permanência dessa esposa ao lado dele. Então, por que permanece? A gente vai discutir isso. Quais as razões? Quais os motivos? Por que não se informa as autoridades? Por que não se toma as atitudes cabíveis? Né? Então, eu estou perplexo, surpreso, indignado, tudo isso ao mesmo tempo. Espero que Deus nos ajude a dar uma orientação e de alguma forma isso faça diferença na vida não só dessa pessoa, mas de tantas outras que vivem situações parecidas. A nossa ouvinte nos conta: ele me bate, me humilha e fala as coisas mais terríveis que uma mulher pode ouvir. Muito bom dia, pastor César Melo. Bom dia, JR, bom dia a toda a mesa, nossos amados ouvintes, e principalmente essa guerreira
que infelizmente está sofrendo uma situação extremamente deprimente, desagradável, que com certeza não deveria, em sã consciência, o homem, ele não pode agir desta forma, covarde, agressora, terrível, né? Oprimindo uma pessoa sem a menor necessidade, mesmo porque ainda tem uma filha com ela. Me parece que a carta da ouvinte não coloca ela sendo evangélica, e ela usa a expressão que ele supostamente é evangélico. A pessoa que age dessa maneira não tem supostamente ser evangélico, é ou não é. Então, a meu ver, pelo comportamento... Supostamente, pastor, me parece aqui, desculpa, é pela... Ele diz que é. Ele diz que é. Ele diz que é. Você é de onde? Eu sou da igreja. Você é crente, eu sou crente há 557 anos. Mas a prática dele, e ela também é. A prática dele é essa. Ou seja, ela diz... É porque quando fala supostamente, é uma coisa dúbia, né? Dá a entender que sim ou não. Então, digamos... Ele diz que é. Mas o fruto dele, né? Mas, meu Deus do céu, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelo amor de Deus. Se o fruto dele é um fruto podre, porque ele não pode jamais fazer o que está fazendo. A agressão é uma coisa ante tudo, antissocial, antibíblico, ante tudo. E não precisa ser cristão para maltratar pessoas, muito pelo contrário. É uma coisa pertinente à vida humana. Você precisa atender a pessoa de uma maneira correta, como o Salmo diz, pois livrará, Salmo 72, verso 12, pois livrará o pobre o que clama por ajuda, também o atribulado e a todo aquele que não tiver ajudador. Infelizmente, esta pessoa, esta mulher sofredora, guerreira, ela não está tendo uma ajudadora especificamente, porque o principal ajudador deveria ser o marido. E o marido, ele se expõe a uma agressão. Aliás, JR, é interessante que, segundo a psicologia afirma, a maioria dos agressores põe uma desculpa dentro das suas frustrações sociais, e o primeiro alvo agressivo, para quem tem esta tendência, é claro que existem muitos casos de exceção, mas a maioria deles usam de violência em função disso, as suas frustrações emocionais, as suas frustrações profissionais, e acaba agredindo a mulher, coisa que não deveria fazer, com certeza. Eu quero ouvir a opinião também da pastora Márcia Torres, é a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Quando nos deparamos com essa história, uma realidade, como disse o pastor Rômulo, né? Beira a essa crueldade que nos leva até a dizer, será que isso é verdade? Será que isso acontece? E pelos relatos que nós temos, que recebemos aqui continuamente, isso acontece muito, muito. Eu me lembro com tristeza de um dia que eu ouvi aqui um ouvinte dizendo que o marido dela batia nela todas as noites, só não as noites que ele não a agredia quando tinha culto na casa dele. Ele era o dirigente do culto, então no dia que tinha culto na casa dele, ele não agredia. Eu já contei essa história aqui outras vezes, eu trago isso sempre, às vezes numa entrevista ou outra, para poder ilustrar o ambiente estranho que a gente vive. Verdade. Em que a gente acha que é tudo uma maravilha, tá certo? Nós não podemos apresentar para as pessoas uma imagem do que não é. A verdade é essa, e nós temos que nos tratar. Entre os 12 discípulos existiam aqueles que, aliás, todos eles precisavam ser tratados profundamente. E nós também precisamos, assim como este rapaz, que é o marido da nossa ouvinte e a própria ouvinte. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É um assunto que mexe muito, como os pastores já adiantaram. Eu trabalho há alguns anos com família também, já vi bastante coisa. Já vi, por exemplo, aquele marido que, principalmente depois da Lei Maria da Penha, que tem a ver com marcas no corpo, que isso é muito importante, ele usava um método de bater na esposa, segurando-a pelo cabelo e batendo a cabeça dela na parede ou na cama, para que não aparecessem hematomas pelo corpo. Isso são casos, assim, que acontecem no dia a dia das mulheres, e por incrível que pareça, à medida que as leis vão vindo, à medida que nós vamos trabalhando com família, que as igrejas vão investindo, a gente sempre acha, né, pastor, que não vai ouvir mais histórias assim, mas como elas são evidentes e como elas estão todos os dias diante de nós. Agora, a gente analisa, é difícil analisar assim, logo, simplesmente aqui através da carta, mas tem raízes. Toda essa violência, ela tem uma raiz que é muito mais profunda e é muito mais primitiva na vida de cada sujeito, entendeu? Olhando pelo lado da psicologia, uma coisa importante quanto à violência, seja ela doméstica ou seja de qualquer outra forma, é que o violento, ele tem que ser detido, ele tem que ser parado de alguma forma. E a gente observa na nossa
carta da nossa ouvinte, que ela diz: os vizinhos, eu tenho vergonha dos vizinhos. Então isso é uma violência que é presenciada por quem está próximo a ela, entendeu? E parece que não há uma ação, há uma inércia aí em parar esse violento. Mas essa seria a minha primeira palavra, não sei se os pastores concordam. O violento, ele tem que ser parado de alguma forma, ou pela lei, ou pelo pastor, se ele se coloca nesse lugar, se tem uma comunidade evangélica que ele participa, não é? E de alguma forma, essa seria a minha... Ou seja, ela Agora, poderia... esse violento não foi denunciado... Ela poderia procurar... A pergunta que eu fico me fazendo o tempo inteiro é isso. É não essa. foi? O vizinho que viu, que ouviu, nunca denunciou, já que a esposa não tem coragem de fazer. Alguém próximo da família dela, se essa irmã apanha o tempo inteiro, será que alguém da família dela, irmão, pais, alguém, nunca soube disso, nunca viu indícios, marcas de violência e nunca denunciou? Camarada, mas, pastor Romulo, existe uma máxima que entre a briga de marido e mulher, todo mundo conhece o resto. Então, a gente sabe o quanto essa máxima ainda dirige a reação das pessoas, dos vizinhos, até de familiares. Isso assim, também fulana não é fácil, entendeu? Tem sempre aquela história. E quero lembrar aos nossos ouvintes que violência, nesse caso, ela é física, ela é psicológica, ela envolve dano moral, tá certo? Quando a moral é atingida e até patrimonial. Então a gente às vezes reduz a Lei Maria da Penha à questão física, porque logicamente a questão física ela pode ser comprovada. Isso. Não é? O restante tem que ter filme, testemunha, tem que, sabe, é uma série de... Agora a lesão física, ela é comprovada, então fica uma coisa mais fácil de ser atestada. Marcela Bastos, vamos aqui às informações iniciais que temos aqui dos nossos ouvintes. O pastor Rômulo falou assim: será que as pessoas não denunciam? Então vamos lá, aqui pelo nosso WhatsApp, para entender que às vezes as próprias mulheres se calam. Uma das nossas ouvintes que está nos acompanhando agora, ela diz: eu sempre apanhei do meu marido e eu nunca consegui me separar dele. Ora ele está na igreja, ora não está. Hoje, atualmente, nesse estado atual, ele está mal com a família dele. E esse é mais um motivo para ele descontar em mim. Eu sou evangélica, temo a Deus, mas não aguento esse comportamento dele. Nós brigamos por qualquer coisa. E sempre que eu mostro que eu tenho razão, aí ele parte para agressão. E aí depois ela pede, por favor, não divulguem o meu nome. Então, é um quadro que está aí. Deixa eu só dar o número do nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319, para participação sempre abençoadora dos nossos queridos e amados ouvintes. Acho que a gente está estamos começando a querer entender a razão pela qual existe esse silêncio da parte da parte agredida. Eu entendo que, no mínimo, duas razões aparecem numa análise, assim, primeira minha, né? Acho que a ascendência financeira do marido sobre a mulher é uma razão muito importante. Eu não tenho dúvida de que, se forem consultadas essas mulheres, elas vão, em dado momento, citar, grande parte delas vai citar essa situação. A ascendência financeira do marido sobre a mulher é uma realidade que leva a mulher a ficar naquele medo do desamparo, né? E aí, por vezes, já há uma comunidade, no caso, se for crente, evangélica, fraca, né? Desprovida da prática bíblica, né? Da assistência, da fraternidade, por vezes também uma família igualmente fraca, omissa, então, que deixa pra lá, casou, agora resolva a sua vida. Então, pelo medo do desamparo, não que isso seja justificável de forma nenhuma, mas pelo medo do desamparo, eu compreendo que muitas mulheres se calam. E uma outra questão é, às vezes, o próprio posicionamento da igreja. Eu já vi coisas do tipo serem citadas. Não, mas a Bíblia diz que não se deve levar um irmão ao tribunal. Pelo amor de Deus, isso não é irmão em canto nenhum. Onde é que um dia desse é irmão? É irmão de fé aonde? Então, isso não pode ser levado dessa maneira e considerado que não se pode levar a um tribunal um esposo agressor porque é irmão em Cristo. Tá no rol de membro da igreja, não pode. Não pode, não. Tanto pode como deve. Verdade. Bota na cadeia. Não tem essa coisa de crente não pode ser levado ao tribunal, leva para onde for. Isso não tem relação nenhuma. Mesmo porque a situação que acontece é o seguinte: poxa, é ser humano, não interessa a religião, ser humano. É patrimônio
mundial, é a vida humana. Então tem que ser, com certeza, preservada de todas as formas. Esse caso é caso de polícia. Muitas pessoas, infelizmente, o pastor pontuou muito bem, com relação à dependência. A dependência é a principal arma dos agressores, entre aspas, que fazem com que as mulheres sejam agredidas, porque sabem que, de certa forma, não serão punidos. Agora, tem que falar sim, tem que apresentar queixa sim, tá? Para que elas sejam, pelo menos, o jurídico, seja a voz delas também. Agora, existe um detalhe preponderante aí, que é o seguinte, com relação à questão, me parece que ela não é evangélica, né? Ela é evangélica. Perfeito, amém. Sendo evangélica, então, pelo menos na carta, acho que não está narrando, mas ela sendo evangélica, ela tem um trunfo nas mãos. O trunfo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, todas as vezes que ela buscar o Senhor com fé, crendo, fala com o pastor, ela vai, enfim, vai dirimir o problema, vai ajudá-la a entender, o pastor vai orientar. Eu tive esse tipo de situação, JR, lá na nossa igreja. Uma irmã chegou na nossa igreja, uma igreja que eu pastoreava em Campos, próxima à Vitória, e de repente o marido foi até lá para querer bater nela. Ela havia dito: pastor, eu vim aqui chorando que eu queria tanto assistir o Good Ser e tudo mais. Terminou, o marido foi bater. Eu fui no meio da rua, disse assim pra ele: tudo bem, como vai o senhor? O senhor é esposo dela? Sou. Não, eu vou pegar ela aqui de pau. Eu falei: não vai não. Mas não vai mesmo. Eu não vou permitir esse tipo de coisa aqui, amigo. Se você fizer isso, aqui nós temos 2 PMs aqui dentro. Você vai sair daqui preso. Tá? Então, infelizmente, e ele não agrediu, ela deu a queixa, o PM levou ele para a delegacia e foi resolvido as questões. Mas tem que falar mesmo, não pode recuar. Tem que chegar e adquirir aquela força espiritual, pedindo: Senhor, me dê a tua graça, a tua bênção, para que eu possa me livrar dessa situação. Um ouvinte de São João dizendo: meu marido vivia entrando e saindo da igreja, sempre me agredia física e verbalmente, constantemente me estuprava, e quando eu queria me separar, ele usava a Bíblia para eu voltar. E alguns trechos até para justificar a forma que ele me tratava. Dizia que a esposa tem que ser submissa, como escrava das vontades do marido. Eu me arrependi de ter insistido para me casar, pedi perdão a Deus e o denunciei. Fiz o exame de corpo de delito e ele ainda foi lá na delegacia, como cristão, entre aspas, dar a versão dele, colocando a culpa em mim. Mas graças a Deus tudo foi provado. O que mais me impressionava era o fato dele deturpar a Bíblia para justificar tudo o que ele fazia, conta uma de nossas ouvintes de São João. Para mim, esse é o pior, é o pior tipo que existe, né? Ambos são terríveis, são cruéis e primitivos, mas o cara que conhece a Bíblia e usa a própria Bíblia para justificar esse tipo de coisa, eu costumo dizer que existem pessoas que são inconversas, elas não se convertem, nunca se converteram e nunca se converterão, e isso, de certa forma, foi alertado por Jesus lá na história do trigo e do joio. São parecidos, isso não mexe, porque no tempo certo, na hora da colheita, você vai saber quem é quem. Então, gente que usa a Bíblia, que é familiarizada com a Bíblia, gente que convive bem com a cretinice, existe esse termo, com a cafagestagem, e ao mesmo tempo convive bem com o santo, com o sagrado, se arrepia na igreja, chora, se quebranta na igreja, e quando pisa da porta para fora é capaz de cometer esse tipo de coisa. A capacidade do ser humano de conviver com essa dualidade, com essa duplicidade, para mim isso é um desvio de caráter irreversível, perdoe-me, minha opinião, e que não vale a pena alguém que esteja ao lado de uma pessoa assim, malhar em ferro frio, acreditar que vai mudar, investir tempo, relacionamento, dinheiro, anos da sua vida, para chegar lá na frente, ver que não aconteceu nada. Então, esse para mim é o pior tipo. É o cara que ouve, que conhece, mas que é isso aí. A dor é muito grande, né, pastor? Exatamente. Uma certa vez também, como o pastor ali disse que ele freou o agressor, levando na minha linha de raciocínio, uma pessoa também que eu atendi, eu disse para ela,
Ele já fez isso várias vezes. Eu estou atendendo você pela primeira vez. Você me disse que ele não vai vir aqui porque ele não vem, não pode nem sonhar que você falou comigo. Mas você vai dizer para ele o seguinte, que você falou comigo e que eu disse para você denunciar ele na polícia. Se ele te atacar ou bater em você mais de uma vez, já tinha agredido várias vezes. E se ele fizer alguma coisa, você volta para mim, porque eu e meu esposo, na época, aconselhávamos casais na nossa igreja, nós vamos dar amparo para você, tanto espiritual quanto legal. Ela foi e disse para ele, que tinha falado comigo, ele nunca mais tocou nela. Ou seja, era um covarde, que aproveitava da fraqueza psicológica. O pastor falou sobre a condição social, que é um fator preponderante. Um outro também, pastor, que eu acho que caminha mais ou menos junto, é o fator psicológico. Às vezes a agressão psicológica, ela é tão forte, que o agredido fica coagido ali dentro, entendeu? Ele não tem como sair. Essa nossa ouvinte hoje, talvez a carta tenha sido um grito de socorro para ela nos ouvir, porque a partir disso ela toma uma atitude. Ela, quando escreve esse e-mail, ela descreve a sua vida, né? Verbaliza de alguma maneira. Com certeza, ela tá querendo fazer isso e a carta pode ter sido. Ela não está desamparada. Tem a lei, se é cristão, tem o pastor, tem os vizinhos que podem comprovar e provar para ela o que ela está sofrendo, entendeu? E hoje tem como sair disso. Ela tem que frear esse agressor. Olha, um ouvinte nossa de Mesquita dizendo: essa ouvinte tem que tomar uma atitude para mudar essa realidade. Se não for por ela, que seja pela filha. Essa situação pode gerar traumas para a vida toda. Cresci vendo meu pai agredir verbalmente a minha mãe, por esse motivo sempre tive dificuldade de respeitá-los. Hoje que estou casada, entendo melhor essas situações e busco em Deus melhorar esses relacionamentos. E é nesse ponto que a pesquisa pergunta: você conhece algum filho que cresceu emocionalmente abalado porque os seus pais viviam em constante agressão? Por telefone, 69% dos nossos ouvintes conhecem. No site, 78% deles também conhecem. Dentro dessa questão psicológica que a pastora falou, aqui no WhatsApp 968038319, uma ouvinte diz assim: esse e-mail parece muito com a história de uma amiga, porque acontece a mesma coisa, só que o marido dela ainda atrai com diversas mulheres, a humilha e ainda diz que não a ama e que só está com ela por causa da filha, que acabou de completar 3 anos. Mas no caso dessa minha amiga, eu não consigo entender o porquê, mas ela diz que o ama loucamente e já suporta isso há 7 anos, mesmo. Fica esperando o milagre acontecer no casamento dela, porque segundo ela afirma que Deus ainda não falou nada para ela se separar. E detalhe, o esposo dela ainda é músico da igreja. Eu queria ficar um pouquinho nisso. Essa questão religiosa me preocupa muito. Eu entendo que seja uma situação muito recorrente. É por isso que é importante que as pessoas se submetam a uma autoridade espiritual saudável. É importante que as pessoas verifiquem em que tipo de contexto religioso, eclesiástico, elas estão se submetendo, porque, na verdade, existem lugares hoje que são purões da fé, são submundos religiosos, são lugares onde existem sistemas de opressão que são usados, inclusive para barbaridade desse nível. Essa coisa de usar a Bíblia, para mim até agora isso foi a coisa mais chocante. O camarada que usa a Bíblia para poder justificar estupro, porque a mulher tem que ser sujeita ao marido em tudo. Isso não é isolado, não. Tá cheio de casos por aí, onde lideranças religiosas, supostamente cristãs, supostamente igrejas, exercem esse tipo de poder e as pessoas com mentalidade fraca, dominável, às vezes já chega no contexto religioso, fraca emocionalmente, não conhece a Bíblia, aí vem a Bíblia explicar. O povo é destruído por falta de conhecimento. Aí não conhece a Bíblia, se deixa manipular por textos isolados sem contexto e se cria uma massa de manobra que é levada para lugares que são coisas desse nível que a gente está vendo aí. Eu queria só pedir permissão, pastor Rômulo, só para discordar, só num pequeno ponto que ele abordou, muito bem abordado, mas só num pequeno ponto que ele disse que a pessoa, esse homem não tem mais jeito, né? Me parece que você colocou mais ou menos assim. O caráter, mau caráter e tudo mais. Eu só queria fazer uma pequena correção nesse sentido, a meu ver, que tem jeito. Se a pessoa quer mudar, ela consegue mudar.
Mas o problema dele é um problema intrínseco, fechado, psicológico, o emocional, frustração, opção de coisa, e ele jamais pode usar isso como arma para descontar em cima da mulher. Não pode fazer isso de forma alguma. Mas, infelizmente, ele faz por quê? A maioria destes agressores, devido a problemas emocionais graves que passaram, isso geralmente tem ligação na infância dele, pode ter certeza, teve uma infância difícil para chegar a esse ponto. Agora, se ele, de fato, abrir o coração, permitir que o Espírito de Deus trabalhe na alma dele, na mente dele, com certeza ele abre mão de ser um agressor para ser uma pessoa pacífica, um apacentador. Com certeza isso acontece. Pastor, a questão é a seguinte: eu creio que Deus muda qualquer realidade, ponto. Isso não está em questão, não se discute. O problema é, qual é a garantia que essa irmãzinha tem que esse cara vai mudar, se ela resolver investir num tempo de oração e de espera por essa mudança? Qual é a garantia? Nenhuma. Nenhum pastor, nenhum líder pode chegar e dizer: espere porque daqui a tanto tempo ou um dia esse cara vai mudar. Ela não tem essa garantia. Então ela tem a opção de esperar, orar e aguardar uma possível mudança, ou então agir pelos meios vários já ditos e outros tantos legais, aqui. Né? Eu me desculpem, não aconselharia, já fui um pouco mais, tive mais pudores e cuidados com isso. Hoje em dia eu não estou muito preocupado com isso não. Se é uma filha minha, se é uma ovelha, se é qualquer... Eu não aconselho ninguém a esperar, pagar para ver, esperar mais um ano, ficar apanhando, e até quando? Até morrer? Daqui a pouco sai a notícia no jornal: o marido espanca a mulher até a morte, e aí vai esperar isso até acontecer, chegar a esse ponto. Então, existem pessoas que são inconversas, que são duras. Conheço gente na igreja que está há 30 anos e há 30 anos maltrata a mulher, há 30 anos é mentiroso, há 30 anos não se converte. Eu, ultimamente, meus irmãos, eu estou mais inclinado a acreditar na conversão de alguém que vem de fora, se depara com o evangelho, aceita Jesus, se deslumbra com a mensagem, do que alguém que está 45 anos dentro da igreja e não se converte. Então eu não aconselho esperar, não aconselho pagar para ver. Tem uma questão psicológica, pastor, que leva, principalmente a última carta que a Marcela leu, sobre eu ainda amo. O que leva uma pessoa a dizer que ainda ama alguém que está espancando, violentando. Mas sabe por que ela se ama, ela ama, pastora? Não é porque amor. Ela não se ama. Exatamente, é isso que eu ia dizer. E tem outras mulheres, veja, toda mulher que casa ou que se aproxima de um agressor, ela já identifica isso nas primeiras aproximações. Mas a grande maioria delas entram nesse relacionamento com o seguinte pensamento, filosofia: eu preciso ajudá-lo. A gente não pode fazer propaganda aqui de nada, né, de livro, mas eu li um livro há pouco tempo que é incrível, é um estudo muito gigantesco, muito grande sobre isso. Mulheres que amam, dizem que amam, mas na verdade elas pegam uma missão por achar que vai mudar aquele comportamento violento do outro. Então, na verdade, não é que ela não se ama, pastor, ela se acha capaz. E não é. E aí essa coisa do tempo que ela fica esperando, e aí junta com a palavra, como o pastor aqui falou, porque ela acha que tem que esperar em Deus que ele vai mudar, e vai esperando. Mas é uma questão emocional seríssima, porque o amor e qualquer relacionamento, ele parte de um princípio que tem que ser bom para ambas as partes. Se não for, não é amor, é doentio. É doentio. Então, muitas dessas mulheres que esperam, que, por exemplo, mulheres de alcoólatra, o grande critério que as mulheres de alcoólatras escolheram ou abriram a porta para os alcoólatras entrarem na vida dela, se você fizer uma análise, quase todas elas tiveram pais alcoólatras. E aí o que acontece? Ela vê o pai naquela situação, ela quer ajudar, e aí ela tem uma tendência, parece que tem um imã que aproxima ela de outro alcoólatra, porque ela transfere isso emocionalmente e diz assim: eu vou ajudar essa pessoa, porque eu não quero ver ele como eu vi meu pai. Porque a ligação, principalmente da mulher, é muito forte com o pai, seja ele um pai positivo ou seja um pai que trouxe coisas negativas para a vida da pessoa. Então muitas se ligam e muitas ficam aprisionadas com essa expectativa, muito pastor, com essa esperança. É verdade. E eu acho que realmente não adianta, passou
5 anos dentro de uma igreja é muito, sem você ver fruto? Porque se há uma coisa que isso aqui faz na gente, o evangelho faz, é mudança de vida, é frutificar. Eu nunca vi um traficante, qualquer um que seja, um pederasta, que aceita Jesus de coração, que o evangelho não mude essa pessoa. Mas engraçado, estatisticamente, a maioria dos agressores, eles são pessoas boníssimas, excelentes, para tratar os outros. Exatamente. Mas ele pega um alvo, que é a mulher, para descarregar tudo. E outra coisa, a questão é que tudo existe o limite do razoável, do bom senso. Tá? Se você tem uma pessoa ao seu lado que não é convertida e não demonstra lá esses frutos de convertida, mas existe uma possibilidade de convívio dentro de um mínimo razoável, você espera o tempo passar um pouco mais, vê se ela se converte, vê se os frutos aparecem, pelo menos respeita você como pessoa, respeita como esposa, como pai, atende a requisitos mínimos que possibilitam uma convivência de marido e mulher. Tá bom, vamos esperar. Agora, nós estamos falando de espancamento, de pancada. Nós estamos aqui falando de um caso de polícia. Em então, alguns vai pagar para casos, ver? Em alguns casos, isso tem um passo a passo. Em outros é do volume 10 de uma vez. Tem gente que começa aos pouquinhos, aí a pessoa tá ficando agressivo, é a família dele, tem sempre um culpado, nunca é o indivíduo. O camarada sempre põe a culpa no outro, é a família, não, é a crise, é o caos, é o álcool, é isso, é aquilo, é o capeta. Todo mundo tem que assumir suas responsabilidades diante daquilo que faz. Não dá para se omitir e também não dá para terceirizar a responsabilidade. Vou dar um exemplo. Ouvinte de Santa Cruz, conheço um líder de igreja, que é um oficial de igreja, que agrediu a esposa a ponto de quebrar o braço dela. Quebrar o braço. O pastor se envolveu, denunciou, mas a esposa não quis levar o assunto adiante. Morreu o assunto. Depois, o filho do pastor agrediu a esposa. Entendeu? O filho dele. Agrediu a esposa e o pastor não fez nada, diz aqui a nossa ouvinte, 2 pesos e 2 medidas, pergunta retoricamente a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte, agora de Santa Cruz. Esse aí também é? Santa Cruz? É, ô Santa Cruz aí, hein? Minha prima foi agredida várias vezes, mas depois ele pede perdão, diz que vai mudar e fica um tempo tratando-a como princesa, mas depois volta a fazer o mesmo. Certa vez toda a família se envolveu. Aí colocaram ele pra fora, mas ela o perdoou e pediu pra ele voltar. Mas a família se envolve. A família não se envolve. A família se envolve. Sai daqui, aqui você não volta mais. A família sai. Aí ela liga pro cara, volta. Tô aqui te esperando. Na cabeça dela, uma vez casada é pra sempre. E ela tem a missão de cuidar dele. O que podemos fazer para ajudar? Querida e amada ouvinte, o debate é para ajudar. Exatamente isso aí, tudo que está sendo dito e é evidente, você conta essa história e essa história foi mencionada aqui antes mesmo de ser ouvida por diversas vezes. É a família que não se envolve, então a família se envolve. Aí a família se envolve. Então o que ela é? Ela ama loucamente, ela ama excessivamente, já foi dito, algumas mulheres amam porque acreditam que vão transformá-lo, então na verdade ela não está amando o cara, ela está amando a ela. Ela tá achando que é, e não é o amor próprio, que a gente ama seu próximo como assim, é aquele amor de dizer o seguinte, que eu vou conseguir, e que é uma coisa doentia. Ou tem masoquismo no meio. Porque chega uma hora que você tem que parar e dizer assim, pera um minutinho, porque nós estamos nos referindo aqui muitas vezes à agressão física, porque logicamente esse é o absurdo dos absurdos, mas existem agressões psicológicas que são tão complicadas e tão complexas quanto essas. O marido que chega para a esposa e diz que ela é burra, que ela não vale nada, entendeu? Que ela é feia, que ela é isso, e tem ali um instrumento de agressão, isso é para agredir, é para diminuir. A nossa ouvinte conta, essa que nos escreveu, que ele a humilha e faz esse tipo de humilhação diante de auditório, entendeu? Sejam os filhos, no caso dela tem uma filha de colo, que está crescendo ouvindo o pai dizer para a mãe, ó, você é isso, você é aquilo outro, e aí você se depara com um susto, meu Deus do céu. Então, é complexo, é difícil. Fala, Marcela. Uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, ela diz, hoje o marido dela é falecido, ela fala, meu falecido marido me espancava dia e noite,
E nesse meu caso, Meu Deus ninguém do me céu. ajudava porque tinham muito medo dele. Eu sempre apanhei em silêncio Tem isso. quando nós estávamos em público, ele me beliscava. E me mandava sorrir. Beliscava? E falava, sorria. Aham. Ele morreu assassinado há 10 anos. Ó. E eu digo a você, se ele não morresse, com certeza ele teria me matado. Meu Como na Deus época do eu céu. ainda era menor, Aham. eu cheguei a ir à delegacia, mas não pude levar adiante, porque eu precisava de um maior para me acompanhar. Mas infelizmente ninguém quis me ajudar, Todo mundo porque tinha medo todos dele. tinham medo dele. Todo mundo tinha medo dele. Também tem isso, quando a pessoa é forte. O pastor César é um cara forte. Entendeu? Foi lá na rua, enfrentou o camarada, entendeu? O camarada falou assim: ó, é melhor eu tomar cuidado aqui. Ainda tinha uns policiais dentro da igreja que poderiam ajudar. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Então tem gente, vocês sabem disso, que tem medo. Tem, porque essas pessoas usam esse terror, né? Às vezes se fazem até, ou se mostram mais valentes até do que são na verdade. Eu sei que muitas vezes ocorre, o camarada é policial, o camarada é militar, usa isso, né? Para se achar acima do bem e do mal, acima da lei. Agora, eu queria considerar uma coisa muito importante, se a gente não está dando como concluída essa questão, mas eu já quero visitar esse assunto porque temo até que a gente possa acabar não falando sobre isso. Tem muitas moças, muitos moços que estão ouvindo a gente aqui agora. Então, sabe, pelo amor de Deus, esses traços de personalidade, eles se anunciam desde cedo dentro de um relacionamento. Claro que existem coisas que vão se apresentar dentro de uma convivência, dentro do casamento. Mas na maioria das vezes, eu acredito que esses traços, eles já vão se apresentando dentro do namoro, dentro do noivado. Então, isso aqui é um apelo sério, sabe? Nós estamos lendo aqui alguns de milhões de casos de pessoas que estão vivendo. Não é nada inventado, pelo amor de Deus. Infernos dentro. E existem moças hoje, moços, que podem evitar isso e não estão fazendo porque, eu sinto que, Deus não falou. Não, pelo amor de Deus, se esse rapaz já te deu um empurrão, já alterou a voz com você em público, Deus não precisa falar mais nada. Já está tudo falado. Já falou. Larga esse camarada em nome de Jesus. Pastor Eduardo, eu fiquei muito impressionado com a pastora Márcia quando ela disse que a mulher percebe, entendeu? Nos primeiros encontros, primeiros contatos, percebe que há um sinal de agressividade e aí depois, junto com isso, ela acredita que vai transformar. O próprio trato com a mãe, me corrija até se eu estiver errado, pastor, o próprio trato do moço com a mãe já reflete de alguma maneira o comportamento dele com a mulher. Exatamente. Quer saber quem vai ser o teu futuro esposo? Olhe como ele trata a mãe dele e as irmãs dele, se ele tiver. Pronto. Se ele for uma pessoa sensível, prestativa com a sua família, ele vai ser melhor com você. Mas se ele for rude, grosso com a família dele, ele vai ser pior com você. Não precisa nem fazer isso, basta tratar o cachorro. Exatamente. Acabou. Se ele maltrata a mãe que gerou, e outra coisa, se os seus pais não têm se os seus pais têm restrições ao seu relacionamento, é uma questão também a ser considerada. Também, pastor. Pais são mais experientes, Exatamente. pais têm aquela maneira, aquele olhar que às vezes você não tem. Então, sempre que eu converso com jovens que estão para se casar, eu pergunto: e aí, o que seus pais acham do casamento? E aí, quando eles dizem, não, tem alguma coisa contra, por quê? E quando você vai a fundo, de um modo geral, os pais têm razão. Ouvinte então, de Nilópolis dizendo: eu sou uma filha que cresceu abalada emocionalmente pelas brigas dos meus pais. Aos 13 anos, durante uma briga, minha mãe lançou um ferro de passar-roupa, daqueles antigos e pesados, no meu pai e acabou pegando em mim. E eu acordei no pronto-socorro. Olha, houve um desmaio aqui, a pessoa apagou. Cresci achando que meu pai era um monstro, certo? Mas depois vi que quem era terrível era minha mãe, que hoje, com mais de 80 anos, não consegue se relacionar com ninguém. Ela é muito difícil, conta a nossa querida ouvinte. Nós temos, evidentemente, dos dois lados, nós temos dificuldades. Não, evidente que nós estamos dando uma ênfase aqui no que é mais óbvio, no que é mais comum, e também temos a Lei Maria da Penha e temos também o e-mail que a nossa ouvinte manda. Mas é verdade que existem muitas mulheres agressivas.
e muitas mulheres que provocam até que a pessoa exploda. Não há dúvida disso. Não é o nosso assunto hoje aqui, mas que isso existe, existe. Qual que é o consenso aqui? Seja homem ou mulher, a agressividade é uma coisa que precisa ser dominada. A gente sabe que a raiz de tudo isso é o pecado, mas não podemos espiritualizar tudo. Mas devemos lidar com a questão espiritual junto com as outras que estão aí. Nós não podemos acreditar que uma pessoa continue agindo da mesma forma para sempre, enquanto ela pode viver uma mudança, que é uma proposta do Evangelho. Eu não acredito que um agressor que já confrontado com isso não queira ter a experiência de ser liberto disso. E ele pode ser, pela graça de Deus. O Evangelho nos apresenta isso. Mas o pastor Rômulo atestou uma coisa, fruto da experiência dele, que tem pessoas que não querem. Não querem. Tem pessoas que acreditam que elas são melhores assim, infelizmente. A gente tem que orar para que o Evangelho alcance as pessoas, mas aí vale sempre a presença dos conselheiros. Eu tenho 4 aqui à mesa, que ao perceberem uma realidade como essa, dificilmente, né? Vocês 4 eu sei que não, mas outros dificilmente vão dizer para uma irmã, vai para casa, tá? Vai, eu saí orando. Enquanto sabe que o marido tá lá, ou seja, a pergunta é: corre algum risco de ser agredida? Corro. Então, como é que é o posicionamento, né? Vocês já disseram isso aqui, vou me posicionar, o pastor Romulo disse, eu vou dizer, olha, não volte, denuncie, vá para outro lugar, entendeu? Quer dizer, é difícil, nada disso é simples. Nada disso é simples. Agora, JR, me permita só uma pontuação que eu fiz da seguinte forma: muitos agressores tentam eximir-se da responsabilidade por suas ações, alegando que foram provocados pela mulher. Agora, olha o problema que a mulher passa. Além disso, até mesmo amigos da família podem achar que o temperamento difícil é da mulher, é que faz com que o marido haja da forma que está agindo, ou seja, de maneira violenta. Mas isso equivale a culpar, né, a vítima e desculpar o agressor. Na verdade, é comum as vítimas de agressão fazerem um esforço extraordinário para apaziguar o marido. Além disso, nunca, em nenhuma circunstância, se justifica a agressão contra o cônjuge. Isso é óbvio. As pessoas, eu já tratei de casos assim, em consultório, no próprio gabinete pastoral, em que as pessoas alegam, tá vendo? A culpa é dela. A família do marido diz, a culpa é dela. É ela que é difícil de se lidar. É ela. Mas independente de ser ela ou não, não se justifica agressão verbal, física e psicológica. Isso não se justifica. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui, a palavra de cada um sobre esse assunto, porque cada um trouxe um ponto de vista, trouxe a sua própria experiência e, acima de tudo isso, a palavra de Deus, que nos ajuda a compreender e a visualizar este assunto. E aqui vale uma lembrança muito especial para os nossos queridos e amados ouvintes do quanto nós precisamos melhorar em todos os aspectos e o milagre que só Deus pode operar nas nossas vidas, e Deus é especialista em transformar as nossas vidas. Nós perguntamos na pesquisa se os nossos ouvintes conhecem algum filho que cresceu emocionalmente abalado porque os pais viviam em constante agressão. A gente encerra por telefone com 75% deles dizendo que conhecem. No site subiu para 82% deles. Vou encerrar a participação aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, telefone 968038319. Embora não pare de tremer aqui o telefone, eu encerro com um relato de uma ouvinte que ela diz assim: o pai do meu filho me agredia, não respeitava nem o nosso filho. Uma vez ele me enforcou na frente do nosso filho. Eu tinha muito medo dele, mas um dia esse medo acabou. Eu o enfrentei, fui na delegacia, dei parte dele, isso já tenho 6 anos. Hoje eu posso dizer que Jesus transformou a minha vida. Sou casada com um homem de Deus que cuida de mim e do meu filho, me respeita, mas hoje eu aviso essa irmã, eu sofro as consequências do passado, porque o meu filho está precisando de um acompanhamento psicológico, mas eu sei que Jesus está conduzindo todas as coisas. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela confiança em compartilharem conosco suas histórias, em abrirem o coração com a gente, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho, e isso revela para todos nós o quanto esse assunto é importante
e quanto é importante que você e eu pensemos e analisemos temas como esses que não são fáceis. São temas bem difíceis, mas extremamente oportunos. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, aqui outra querida ouvinte participando conosco, dizendo o seguinte: olha, JR, a situação é essa, criei meu filho com muito carinho, eu e meu marido sempre fizemos de tudo para que ele tivesse acesso ao melhor e também que ele se formasse. Ele sempre trouxe meninas pra gente conhecer e sempre foi um bom filho. Só que no fim do ano, ele saiu de casa para morar com um rapaz, me deixando arrasada e sem saber o que fazer. Devo perdoar, inclusive ir na formatura dele? Pergunta a nossa ouvinte. Sou uma mistura de decepção, choro e amor. Meu esposo não quer nem ouvir o nome dele. E eu, sinceramente, não sei o que fazer. Devo forçar meu esposo para que, como pai, ele busque o filho? O que os pais devem fazer quando, depois de tanta dedicação, se decepcionam com os filhos? Como lidar com a sensação de ter falhado na educação do nosso filho? Pergunta a nossa querida ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor César Mello, muito obrigado. Leva um abraço, pastor, por favor, pro povo querido da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Obrigado, JR, obrigado a todos, colegas debatedores, ouvintes. Espero que esse debate tenha ajudado a nossa querida e amada ouvinte. E eu quero, JR, rapidamente aproveitar e dizer, tivemos um trabalho ontem, mulheres comprometidas com Deus, um culto maravilhoso. Quero mandar um abraço para Tereza, que foi a nossa preletora, a irmã Eliane, que é uma bênção, a minha esposa. Olha, foi um trabalho maravilhoso das mulheres comprometidas com Deus no culto de ontem à noite. Bênção por isso. Muito obrigado também à pastora Márcia Torres. Pastora, por favor, leva um abraço carinhoso para o nosso povo querido da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, por favor. Obrigado, JR, que Deus abençoe os ouvintes, que possamos ter ajudado essa amada querida que escreveu e que as palavras aqui possam ajudá-la a sair desse quadro, porque realmente essa criança não pode ser criada num ambiente assim. É verdade. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, querido. Leva um abraço para o povo da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, pastor, por gentileza. Com certeza será dado um abraço. Obrigado pelo convite novamente. A gente sempre aprende um pouco mais estando no debate. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado, querido pastor Eduardo Gonçalves. Leva um abraço carinhoso para o povo da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha, querido. Obrigado, JR, um prazer estar aqui mais uma vez. Quero mandar um abraço para todos, desejar um grande dia, mandar um beijo especial para minha esposa, que eu sei que tá me ouvindo agora, e quero profetizar e ministrar sobre todos os casais desse país que estão ouvindo a gente agora, a mesma bênção de alegria, de plenitude e de satisfação que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, da minha esposa, sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado com os nossos ouvintes diariamente aqui, estamos aqui numa campanha diária, porque nós acreditamos que nesse tempo onde o ódio é tão proclamado, a gente viu ódio dentro de casa agora, né? A gente está falando de ódio lá relacionado com o Estado Islâmico, com o Boko Haram, todas aquelas ações que não são apenas contra cristãos, mas contra a humanidade. Nós precisamos nos levantar contra tudo isso. Lembramos da igreja perseguida com tanto ódio. Nossa resposta é o amor, nossa resposta é o evangelho, nossa resposta é Jesus Cristo. Então já está aqui no Face da 93 FM, Face da Rádio 93 FM, um post, compartilhe amor, compartilhe Jesus, é um novo post, o post de hoje, o verso 12 do capítulo 15 de João, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você pode curtir, compartilhar, porque nós estamos nessa campanha de mostrar o amor e nós cremos que Jesus é o amor. Há algum tempo eu gravei aqui uma mensagem com várias menções a quem é Jesus Cristo, e logo após a oração que vai ser feita pelo pastor Rômulo, nós vamos tocar esta palavra, porque exatamente ela nos ajuda para que a gente entenda
quem é Jesus Cristo, e nós vamos mencionar uma vez mais os nomes, né? As características e as descrições que a palavra de Deus nos traz a respeito de Jesus Cristo. Algumas delas você vai ouvir já, logo após a oração. Nós vamos incluir nessa oração, por favor, a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, a vida dos casais que estão nos acompanhando, gente que está hoje dizendo, olha, esse assunto é para mim. Quero pedir que nós oremos também pelos maridos, pelos agressores que estão ouvindo a gente agora. Quer dizer, você, meu irmão, não é à toa que você está ouvindo a gente. Esse é fruto da misericórdia de Deus com a sua vida. É misericórdia de Deus com a sua vida. Deus está te dando uma chance para você sair dessa e mudar, para você experimentar uma mudança. E ainda que você diga, eu não tenho força, olha, gente, eu me descontrolo, eu perco a cabeça. O Senhor é aquele que nos coloca no eixo, Ele nos dá equilíbrio, Ele nos leva a um estado de estabilidade emocional que só Ele opera. E o nome desse negócio, como é que é? Milagre. E nós cremos no milagre. Você pode ser o exemplo de milagre. Você pode chegar em casa hoje e dizer para sua esposa, meu amor, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu fui um agressor absurdo, não devia ter dito, não devia ter feito. Sabe, você pode começar uma fase nova na sua história, não a partir da pressão somente, que muitas vezes é importante e precisa existir. Mas eu estou pedindo a Deus que seja a ação do Espírito Santo na sua vida hoje. Se você está ouvindo a gente, lembra disso, não é por acaso, não é à toa, não é coincidência, é providência divina. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e temos orado todos os dias por um companheiro nosso aqui, o reverendo Isaías, que precisa das nossas orações, assim como temos orado pelo consolo àqueles que estão com seus corações enlutados e toda essa questão das guerras e das perseguições que temos acompanhado de maneira assustadora no mundo. Senhor Jesus, nós queremos reconhecer as nossas limitações diante de assuntos tão complexos, tão desafiadores e que não podem ser tratados como sendo coisas simples. Por isso nós te pedimos a tua ajuda, primeiro sobre essa irmã que manda essa carta, de certa forma representa tanta gente, como foi dito aqui, milhares e milhares de pessoas que vivem esse mesmo problema, mas não tem forças, não tem orientação, esclarecimento, não tem coragem. Nós te pedimos, estenda a tua mão, Senhor, sobre essas pessoas, de alguma forma prover o livramento, a solução, o escape para essas questões. Sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O Senhor abre portas onde não existe. Senhor, o Senhor usa as coisas loucas deste mundo e confunde as sábias. Colocamos diante de Ti esses dramas. Tem misericórdia dos casais, das famílias, de tanta gente que conhece a Tua palavra, mas não vive. Senhor, tem conhecimento da verdade, mas não se permite moldar por esta verdade. Então que o Espírito Santo possa fazer a obra, a diferença na vida dos casais e tantos lares que nos ouvem. Oramos pelo reverendo Isaías, que necessita das nossas súplicas. Coloca a tua mão sobre a vida dele, Senhor, pelos irmãos, pessoas que são perseguidas ao redor do mundo. Jesus, que a tua graça alcance a vida dessas pessoas. Fica conosco ainda ao longo desse dia, Pai querido. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.